dando aquela perspectiva no começo da semana, Léo. Inicialmente, o equatoriano seria guardado pela comissão técnica do Mano Menezes para entrar no segundo tempo, em virtude ainda da adaptação ao futebol brasileiro, entrosamento com os demais companheiros. Só que teve um fato novo na última sexta-feira, a lesão muscular em Maurício, que lhe tira de combate de 2 a 3 semanas. O Inter vai preparar esse jogador para estar apto para enfrentar o River Plate pela Libertadores. Com isso, o Mano mudou a ideia. Na vaga de Alan Patrick, entra Depena. No lugar de Maurício, entra Ener Valencia. E o time inicial hoje deve ter 3 atacantes para enfrentar o Fluminense. Lá no ataque, Wanderson, Luiz Adriano e Ener Valencia, o trio ofensivo para tentar mais 3 pontos e com resultados paralelos ingressar pela primeira vez no G4 do Brasileirão. Bom, Simon, sem dúvida, então Valencia, grande atração no time do Inter. Qual é a condição desse jogador? Porque ele vinha atuando normalmente, claro que teve aí uma parada, ainda teve seleção equatoriana antes da chegada no Inter, mas qual é a situação deles? Porque se previa, por exemplo, uma entrada no decorrer da partida. É um jogador que teria hoje condições para atuar os 90 minutos? 90 minutos dificilmente, Léo, porque ele está treinando há quase 2 semanas no CT Parque Gigante, mas ele não fez na integralidade todas as atividades, ele saiu alguns minutos antes, mas dá para apostar cerca de 60 minutos em alto nível sim do Ener Valencia, o principal reforço do Inter na partida de hoje contra o Fluminense, e claro, na semana que vem no estádio Beira-Rio contra o todo-poderoso Palmeiras, Ener Valencia com mais tempo ainda em campo com a camisa do Inter. Aliás, o tempo a favor de Mano Menezes nas próximas rodadas, né, Simon? Porque semana cheia para o confronto contra o Palmeiras. E depois mais uma semana cheia também, antes do confronto que será contra o Bragantino, alguns dos jogos que o Inter terá antes da Libertadores, que acontece só no início do mês de agosto. Isso aí pode ser um fator, imagino que seja até comemorado pela comissão técnica com a chegada de tantos reforços e tempo para trabalhar. Bastante, Léo. O Inter antes tinha uma sequência apertada de jogos, obviamente gostaria de estar ainda na Copa do Brasil, competição que acabou caindo para o América Mineiro nos pênaltis, mas o Inter compreende que hoje, com o calendário da forma que está, dá para conseguir evoluir alguns aspectos técnicos e táticos sob o comando do Mano Menezes, evoluir os jogadores fisicamente para ter uma capacidade de sobrar ainda mais nas próximas partidas sob o comando de Flávio de Oliveira, e o departamento médico voltar a ficar zerado. Por exemplo, hoje Maurício e Pedro Henrique estão entregues e em recuperação. E como o jogo contra o River Plate é somente em agosto, justamente no primeiro dia do próximo mês, o Inter trabalha para ter esses atletas de volta e já com algum ritmo de jogo. A ideia, por exemplo, para o próprio Maurício, é que ele fique de fora apenas do jogo de hoje e contra o Palmeiras, voltando contra o Bragantino em São Paulo. Essa é a ideia, no máximo contra o Cuiabá. Jogo contra o Cuiabá que também deve marcar o retorno de Pedro Henrique. Daí, os dois, no mínimo, relacionados para o jogo contra o River Plate na Argentina, o grande jogo da temporada, mas o Inter vai usar esse tempo, essa pausa para recuperar todo mundo, para que todos consigam ter um ritmo de jogo visando a Copa Libertadores, que passou a ser o grande objetivo da temporada. Bom, hoje é um jogo que também é confronto direto, né? O Fluminense uma situação parecida com o Inter na tabela e, curiosamente, o Simon, no palco e contra o mesmo adversário que marcaram a estreia de Mano Menezes no comando do Inter, lá no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, com vitória 1-0 sobre este mesmo Fluminense no Maracanã. E a estreia de Wanderson também, gol de alemão. O Inter foi treinado pela primeira vez com o Mano Menezes ali. Então é um palco que traz boas recordações. Ano passado, por exemplo, o Inter também jogou no Maracanã contra o Flamengo e suportou a pressão, 0-0, em que o Inter conseguiu aguentar e não perdeu, ainda sob o comando do Mano Menezes, nesse palco tão importante do futebol brasileiro. Mas, Léo, deixa eu passar toda a provável escalação do Inter para começar a partida de hoje. Vamos nessa. A gente passou só o ataque, mas deixa eu expandir para toda a formação. John, Bustos, Vitão, Mercado e René. Rômulo e Johnny Depena, meio campo, na frente daí o trio ofensivo, com Wanderson, Luiz Adriano e Ener Valencia. Mas mesmo assim é uma delegação que tem outras atrações, não só no Ener Valencia, que a gente está puxando
por ser a grande atração, a grande contratação, mas é um Inter que vai ter o Arangues no segundo tempo com mais entrosamento, com mais ritmo de jogo, repetindo aquilo que a gente vem falando nas últimas semanas. O Inter vê o Arangues mais meia e não tão volante, né? Um jogador que mudou um pouquinho o seu posicionamento dentro de campo na sua passagem na Europa. E também, depois de 281 dias de recuperação, Gabriel, antigo capitão do Inter, uma figura presente no vestiário, muito bem quisto pela torcida e pela direção. O Gabriel foi relacionado, está aqui e deve pela primeira vez desde a sua lesão ficar no banco de reservas e com alguma condição de entrar no decorrer da partida. Só não dá para cravar, Léo, que o Gabriel volta hoje, porque depende das condições do jogo. Daqui a pouco o Mano tem que fazer mais trocas, situações adversas durante a partida, precisa colocar um time mais ofensivo, mas mesmo assim isso é muito salutar. O Inter celebra demais a volta de Gabriel, carinhosamente chamado de Gabriel Rufi pela torcida, pela sua entrega, o cão de guarda do sistema defensivo, que volta a ficar como opção, e é outro jogador que vai ser treinado para estar apto 100% para os confrontos contra o River Plate. Para fechar essa primeira participação, Simon, fala um pouco sobre esse Fluminense do técnico da seleção brasileira. O Fluminense, que pela primeira vez agora é treinado pelo técnico do Fluminense e da seleção, é um momento diferente que vem o Fluminense, e agora, sob comando do Fernando Diniz, com essa dupla missão, ele costuma manter a mesma base, porém, ele tem alguns desfalques importantes para essa partida. Por exemplo, os dois laterais alternativos esquerdos, Jorge e Diogo Barbosa, estão fora, com lesões. Paulo Henrique Ganso tem uma lesão no pé esquerdo. E no ataque, Arias, colombiano, está suspenso. Com isso, a base deve ter Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Meio campo com André, Lima e Martinelli. Na frente, Lelê, Cano e Queno. Projeção de um público na casa de 30 mil pessoas no Maracanã. E claro, muita expectativa para ver o comportamento não só do Fluminense, agora com o Fernando Diniz acumulando seleção brasileira e Fluminense. Seguida pega o rumo do Maracanã e volta daqui a pouco aqui em Esportes ao meio-dia, combinado, Simon? Fechado, de carona com Marcelo Debona, e vamos fazendo o deslocamento ao Maracanã. Cidade maravilhosa, hoje tem um tempo nublado, muitos eventos esportivos na cidade, o trânsito um pouco complicado, por isso a gente vai fazendo Esportes ao meio-dia já da estrada rumo ao maior estádio do futebol brasileiro. Tá bem acompanhado, Marcelo Debona é quase um menino do Rio. Bom, estamos falando de dupla Grenal, Janaína Ville. Para Santa Clara, vontade de queijo. CERS, unir ideias, move o futuro. E construir ou reformar é simples, é fácil, é Elevato. Vamos passar em seguidinha pro Grêmio, antes duas atualizações. Campeonato Brasileiro tem bola rolando, segundo tempo de Santos 3, Goiás 1 na Vila Belmiro. O Santos, com esse resultado, vai dando uma escapada ali da proximidade da zona do rebaixamento. 13º com 16. E o Goiás vai ficando nela, a temida zona do rebaixamento. 17º com 11. E na Fórmula 1 tem Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Nenhuma novidade, quase a não notícia, dizer que Max Verstappen está na frente, mas ainda faltam 8 voltas para o final. Lando Norris da McLaren é o terceiro. Lewis Hamilton da Mercedes, ou melhor, Lando Norris da McLaren é o segundo. E o Hamilton, aí sim, da Mercedes, está aparecendo na terceira posição. Bom, vamos falar de Grêmio, que se 4 da tarde tem Fluminense e Inter, olha que domingo para ficar grudado o dia inteiro no futebol da Gaúcha. Você vai fazer o seguinte, ó, tem toda a programação até a hora do jogo. Inter e Fluminense, terminou o jogo, aí tem o Gaúcha 2 para acompanhar os vestiários no Maracanã. E aí tem o Grêmio já quase entrando em campo para enfrentar o Botafogo às 6h30. E esse jogo, Felipe Duarte, antes do início da rodada, era do líder contra o vice-líder. É pouco pra ti, não? Não, demais, jogaço, né? Claro que depois mudou a posição do Grêmio, com a abertura da rodada ontem, empate entre Palmeiras e Flamengo 1-1 lá em São Paulo. O Flamengo subiu a 26 pontos, mesma pontuação do Grêmio, mas no saldo de gols supera o tricolor. 9 pro Flamengo, 6 pro Grêmio. Só que um empate, bastou a bola rolar 0-0, um ponto pro Grêmio na tabela. O Grêmio retoma a segunda colocação. Apitou, alguém tocou na bola, o Grêmio já é o segundo colocado. Já é o segundo colocado de novo, mas
pode ficar melhor ainda se vencer o Botafogo. E hoje a distância do Grêmio para o líder Botafogo é de 7 pontos. Se vencer o confronto direto hoje à tarde, noite, aí a distância diminui para 4 pontos. E é essa a expectativa do torcedor gremista, que já esgotou os ingressos. Não tem mais ingresso para ir essa partida hoje, 6h30 da noite, apenas os camarotes, projeção de 49, 50 mil torcedores na arena logo mais. E com a presença de Luiz Soares, Leonardo da Costa. Se tinha essa expectativa, Soares não jogou na terça-feira passada contra o Bahia pela Copa do Brasil. A dúvida, né, se ele havia treinado, treino com portões fechados. O Renato disse que ele vai treinar, mas que depende daquela conversa. Na última hora ele também estava lá escalado para jogar contra o Bahia. Sentiu dor no joelho no aquecimento, não entrou em campo. Agora ele está relacionado, treinou e a tendência é que inicie como titular. E aliás, todo o time se repita também, né? Grando no gol, os 3 zagueiros, Bruno Vini, Bruno Alves, Kahneman, João Pedro e Reinaldo, os alas, os 2 volantes, Vilhaçante e Carbajo, Bitelo, Cristaldo e na frente Luiz Soares, Grêmio que tem de melhor para chegar e tentar encostar um pouco mais no Botafogo. Na semana anterior, Soares entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Aí não entrou em campo pela Copa do Brasil. Torcedor se pergunta, Felipe Duarte, algum risco disso acontecer ou não tem uma relação, não tem como imaginar não jogar hoje para jogar na quarta-feira? Se bem que o jogo também tem a sua importância, né? O Renato falou numa entrevista coletiva. Disso. Poxa, na sexta-feira o Renato concedeu uma entrevista coletiva e disse que lá ele não preservou porque, afinal de contas, o Grêmio está disputando o topo da tabela de classificação no Brasileirão, não tem como preservar. Ele conversou com o Soares queria jogar, então vamos jogar. Copa do Brasil, Soares não jogou, a atuação não foi tão boa assim, mas foi um bom resultado, empate fora de casa. E agora da mesma forma, é jogo a jogo, passo a passo, principalmente se tratando de Luiz Soares, né? Porque não se sabe quando que ele vai viajar para Barcelona, ele quer ir lá consultar com o seu médico. A pedido do Grêmio, do Renato, ele jogaria contra o Botafogo, contra o Bahia na quarta-feira, e aí sim, até porque o jogo contra o Corinthians, que seria domingo que vem, foi adiado por conta da presença do Corinthians nos playoffs da Sul-Americana. Então o Grêmio vai ter aí um hiato no calendário de 10 dias, onde Soares poderá viajar a Barcelona nesse prazo. Aliás, ontem à noite já a CBF divulgou o desmembramento das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai jogar depois desse confronto com o Bahia pela Copa do Brasil, que é numa quarta, dia 12. Contra o Atlético Mineiro. Lá no outro sábado, 9 da noite. Pô, 9 da noite, um jogão desses, Grêmio Atlético Mineiro. Mas enfim, é o horário, é o que temos para o momento, mas essa é a distância, né? Exatamente 10 dias. Exatamente. Então é esse prazo que o Grêmio deu ao Soares. Bom, quer consultar com o teu médico, é nesses 10 dias aí. E claro que não vai levar 10 dias. E até não se sabe o que vai acontecer. O Soares vai fazer uma consulta inicialmente. Se o médico vai indicar cirurgia, ou um tratamento com células-tronco, ou um tratamento conservador à base de medicamentos em Porto Alegre, que é o que ele vem fazendo, tudo vai depender dessa conversa presencial, pessoal, frente a frente com o médico dele. Mas hoje, Soares estará em campo contra o Botafogo. Essa é a expectativa. E aliás, Grêmio e Botafogo. Renato foi questionado. Será que o Grêmio não leva vantagem sobre o time carioca pelo fato de o Botafogo não ter mais Luiz Castro? O técnico do Botafogo vai treinar o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O Botafogo até anunciou. O novo técnico é outro português, Bruno Lage. Mas ele ainda não desembarcou. O técnico do Botafogo é interino. É o Cláudio Caçapa, ex-zagueiro. O Grêmio tem vantagem, Renato? Pelo que eu sei, o próprio Caçapa está aí, está praticamente efetivado, né? Enquanto não efetivarem outro treinador, é ele que vai comandar. Mas uma situação dessa, você não tira proveito por quê? Porque é o segundo jogo, sem o Castro e o Botafogo tem sua maneira de jogar. Até porque o Caçapa não conhece provavelmente todos os jogadores do Botafogo, então eles estão dando sequência naquele trabalho que o treinador antigo vinha fazendo. E o trabalho no Campeonato Brasileiro dele é muito bom. Tanto é que o Botafogo é o líder do campeonato. Então, numa hora dessa, você trocando de treinador ou não, mesmo que tivesse já um treinador efetivado, um treinador contratado, era difícil de você mudar a maneira do Botafogo jogar. Até porque o que está dando certo não se muda. Com o decorrer do tempo, sim, o treinador pode colocar algumas ideias novas em relação ao grupo, a maneira dele de jogar. Agora, no momento não, no momento pode ter certeza, com o Caçapa, qualquer treinador, eles não iriam mudar porque a coisa está dando certo, já estão acostumados a isso. Então, nesse ponto aí, com certeza a gente não vai ter surpresa não. Sobre o Botafogo, o Renato disse que não espera surpresa. E uma situação já é clara, né? O Rafael,
que é irmão do Fábio, lateral direito do Grêmio, irmão gêmeo. O Rafael tá fora, sofreu uma lesão grave no joelho na última rodada contra o Vasco, passou por cirurgia e tudo mais. Então, Di Plácido ocupa aquela função. Provável Botafogo para essa noite: Lucas Perry, goleiro, Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta, ex-jogador do Inter, e Marçal, retomando a titularidade na lateral esquerda, Marlon Freitas, ex-jogador do Atlético Goianiense, Tchê e Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. É impressionante, porque a gente olha a nominata desse Botafogo, ninguém apostava que esse time chegaria à liderança, ainda mais da forma como chegou, abrindo uma vantagem para os demais participantes. Traz essa escalação. Tá? Diz que esse é o time do Botafogo, lá no início do Campeonato Brasileiro. E diz assim, ó, aposta em 13 jogos, 11 vitórias, 33 pontos. Tá maluco, né? É esse time que tem 7 pontos de distância pro Grêmio. Claro que a gente pode debater, mas será que não é demais? Disparou na frente. Lembra do Brasileirão de 2017, Corinthians? Também olhava a escalação e não dava nada por aquele Corinthians. Foi campeão brasileiro, porque acumulou uma gordura no primeiro turno e depois ninguém conseguiu alcançar. Depois administrou. Exatamente. Então todo o respeito a esse Botafogo que vem hoje para a Arena e na condição de líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco você fala de negócios, Felipe. Vamos falar sobre Luan, né? O torcedor tá em polvorosa nas redes sociais. Será que o Luan volta pro Grêmio? Tem um outro clube que tá interessado no Luan. Opa! Tem mais gente nessa parada. Esportes ao meio-dia, falar em parada, vai pro intervalo em seguida. Antes, dizendo que a oportunidade que você procura está no Festival Grandes Marcas da Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Invista com a rentabilidade do sistema Unicred e concorra a prêmios na campanha Futuro Próspero. Participe, segue na Vila Belmiro, Santos 3, Goiás 1 é o jogo em andamento, agora nesta manhã pelo Campeonato Brasileiro. Esportes ao meio-dia tem na direção a Janaína Ville, na equipe técnica Eduardo Polidori, Augusto Silveira, Rafael Manito, Sérgio Altenhofen e Domingo Save. Intervalo, em seguida a gente volta para conferir a rodada desse domingo no Campeonato Brasileiro. Meio-dia, 28 minutos, de volta para Ferramentas Gerais. Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais está de volta. Aproveite as oportunidades incríveis que preparamos para você. A Brosalto acelera ainda mais as ofertas para você sair de Chevrolet Zero. Tracker está com R$5.000 de bônus com seu usado na troca e taxa zero. A Brosalto te espera nas lojas de Canoas, Viamão e Gravataí. Ou acesse brosalto.com.br. Invista com a Unicred. Você conta com rentabilidade, segurança e ainda concorre a prêmios incríveis com a campanha Futuro Próspero. É a parceria de Esportes ao meio-dia que confere no Campeonato Brasileiro. Teve gol do Goiás, que agora desconta, mas o Santos segue na frente. Na Vila Belmiro, 18 do segundo tempo. Santos 3, Goiás 2. Na Fórmula 1, finalzinho de corrida, Max Verstappen segue na frente. Aliás, terminou agora, nesse momento. Mais uma vitória de Verstappen, o holandês da Red Bull, vencendo o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Festa também da equipe McLaren pela segunda colocação de Lando Norris e Lewis Hamilton em terceiro, completando o pódio, completando o pódio. É que bem alto, viu, Janaína, aquele pódio ali, por isso que eu chamei de prédio. Bom, vamos fazer o seguinte, falar em Janaína, confere aí, Janaína Ville, pra gente, o que é assunto, afinal de contas, no Twitter, para Lar Protegido Redmac, grandes ofertas para proteger e cuidar do seu lar. Leonardo Acosta repercutindo muito nas redes sociais as reclamações do Flamengo em relação à arbitragem no jogo contra o Palmeiras, que foi ontem e terminou empatado em 1-1. O Flamengo, inclusive, disse que vai à CBF reclamar da atuação dos árbitros. A diretoria contesta um pênalti em Everton Ribeiro e também um erro de protocolo no gol anulado de Rony, do Palmeiras. Para entender melhor um pouco sobre isso, Léo, o primeiro lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o camisa 7 do Flamengo caiu dentro da área após uma disputa com Richard Rios, que já tinha cartão amarelo, só que o árbitro deu apenas escanteio nesse lance.
E 4 minutos depois, Rony anotou um gol, só que a arbitragem apontou o impedimento durante o lance, antes da finalização, o que fez a defesa rubro-negra parar. Mesmo assim, com o lance interrompido no meio, a jogada foi revisada pelo árbitro de vídeo antes de a bola voltar a rolar. Por isso, o Flamengo entende que houve um erro de protocolo no uso do VAR. Ô Felipe Duarte, Flamengo e Palmeiras se enfrentando, uma certeza eu tinha, alguém ia reclamar da arbitragem. Desta vez, não foi o Palmeiras, foi o Flamengo. Mas sabe que eu achei um bom resultado, Léo? Acho que segura os dois, claro que momentaneamente o Flamengo ultrapassa o Grêmio na tabela de classificação, o Grêmio ainda vai jogar, mas segura os dois, nenhum dos dois dispara. Achei um bom resultado pra dupla Grenal, não só pro Grêmio, pro Inter também. Vamos fazer o seguinte, já que falamos desse jogo, vamos trazer completinha a rodada que começou nesse sábado no Placar Gaúcha. Para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Jogos do sábado, Janaína. 5 jogos nesse sábado. Leonardo Acosta, às 4 da tarde, vitória do Cruzeiro diante do Vasco por 1-0. Jogo fora de casa, vitória fora de casa do Cruzeiro em um São Januário com portões fechados devido à punição do STJD. Machado, de falta, anotou o único gol do jogo pelo Cruzeiro. Também às 4 da tarde de ontem, empate em 1-1 do Cuiabá e do Bahia, na Arena Pantanal. Cuiabá abriu o placar com Daverson de pênalti, mas o Bahia conseguiu o empate na segunda etapa. Às 18h30 de ontem, vitória do Coritiba por 3-1 diante do América Mineiro, jogo que foi no Couto Pereira. O América chegou a sair na frente com o gol de Juninho, mas o Coritiba conseguiu a virada com Aleph Manga, Robson e Victor Luiz. Esse jogo, Léo, que era dos desesperados, né? O Coritiba chegou aos 10 pontos e subiu para a 18ª colocação com essa vitória. Já o América Mineiro caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Outro jogo de ontem, vitória do Corinthians fora de casa contra o Atlético Mineiro, jogo que foi no Mineirão, gol de Roger Guedes ainda no primeiro tempo. Com isso, agora o Corinthians se afastou da zona de rebaixamento e pelo lado do Galo, Felipão suspenso não esteve no banco de reservas e em 5 jogos com o novo comando o time ainda não venceu. E fechando a rodada de sábado, o empate do Palmeiras com o Flamengo em 1-1, jogo que foi às 9 da noite de ontem no Allianz Parque. O time paulista foi melhor no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem após Dudu abrir o placar. No segundo tempo, Sampaoli colocou Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique em campo. O time carioca conseguiu o empate jogando melhor, aí gol do Arrascaeta. O resultado deixou o Flamengo momentaneamente ali na vice-liderança, enquanto o Palmeiras manteve a 4ª colocação. É aquela situação que a gente trazia, né? Começa o jogo na Arena, o Grêmio volta a ser o vice-líder, né, em função de um ponto a partir de um empate. Dessa maneira começa o jogo com 0-0, o Grêmio já é vice-líder. Claro que vai tentar melhorar essa situação com uma vitória sobre o Botafogo. Então 5 jogos no sábado. Nesse domingo em andamento, Santos 3, Goiás 2, Vila Belmiro 23 do segundo tempo. Aí, além dos jogos da dupla Grenal, o que mais que a gente tem no domingo? Às 4 da tarde, Bragantino e São Paulo. Jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista em 1991. E às 18h30, Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo na Arena Castelão. Passando a limpo, portanto, o Campeonato Brasileiro. Na Série B, Juventude empatou com o Ituano ontem, 1-1. Os 2 gols saíram no segundo tempo. Juventude começou na frente, aos 7 minutos. Foi sofrer o empate só aos 48 do segundo. Quase que o Juventude consegue dar uma encostada no G4, mas apesar de ser o 6º colocado, ele tem uma distância ali de 5 pontos. Juventude é o 6º com 25, tem uma distância de 5 pontos para o Novo Horizontino, que tem 30, e alguns times que estão na frente ainda jogam nesse domingo. Bom, na Série D, tem hoje um confronto do Brasil contra o Novo Hamburgo, um confronto de gaúchos. Uma vitória pode colocar o Brasil no G4. E ontem o Caxias fez 3-1 no Aimoré, encaminhando a sua classificação para a próxima fase. É o Placar Gaúcha aqui em Esportes ao meio-dia, que vai ao intervalo para trazer em seguida mais dupla Grenal, tem comentário do Pedro e muito mais. De volta
volta para trazer opinião. Esportes ao meio-dia. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que fala para... Direito é na FMP. Vestibular com inscrições abertas até 23 de julho no site fmp.edu.br. FMP Direito para a Vida. Fibra Plaque, painéis de MDF com qualidade e personalidade para todo o projeto de vida. Acesse @fibraplaque. E Pescari Frutos do Mar, Instagram, @empório.pescari. Fala, Pedro Ernesto. Grande Leonardo, que domingo, hein? Que domingão. Inter, Fluminense, Grêmio e Botafogo. Pá. O Inter estreando Éner Valência, que é a grande contratação, tão esperada durante tanto tempo, e que agora finalmente está nas mãos do técnico Mano Menezes, a sua escalação ou não. O Grêmio esperando o Botafogo em Porto Alegre com uma particularidade especial. O Botafogo é líder do campeonato, o Grêmio é vice-líder. Se o Grêmio ganhar, diminui a diferença de 7 para 3 pontos, ou seja, o Grêmio se encaminha mesmo para disputar o título. Ontem à noite, por exemplo, o jogo do Palmeiras contra o Flamengo terminou em empate e nenhum deles avançou muito. Então o Grêmio pode avançar. Cresce ainda a esperança do torcedor gremista e a responsabilidade dos jogadores com vitória para que o Grêmio fique ainda mais perto da liderança e mais longe desses grandes times que a gente sabe que podem a qualquer momento crescer muito na tabela, mas não foi o caso ontem. Então é um domingo especial, é um domingo diferente e que tem uma outra particularidade. As dúvidas são justamente os grandes jogadores, as grandes contratações, vale para o Inter e vale para o Grêmio. Porque Mano Menezes não confirmou ainda a presença para iniciar a partida do jogador Valência e Soares. Soares, eu não sei se vai para o jogo, eu não sei o que acontece com o Soares, ninguém sabe. Não há respostas quanto a tantas interrogações que envolvem esse jogador. Enfim, a situação do Soares é uma situação realmente complicada e preocupante para o torcedor gremista. Mas enfim, é o grande fim de semana, são os dois grandes clássicos brasileiros, tudo muito importante. E claro, futebol da Gaúcha contando tudo. Não é, Leonardo? Aí é demais, né, Pedro? Bom domingo para todos. Tchau. Valeu, pra nós. Tchau, Pedro, que vai contar Grêmio e Botafogo a partir das 6h30 na Arena. Olha só essa notícia olímpica aqui. O Brasil está na final da Copa América de basquete feminino. Está sendo realizada no México, na semifinal. Venceu Porto Rico por 85-74 na final deste domingo. O Brasil enfrenta os Estados Unidos, mas com a ida final, a seleção feminina já garantiu vaga no pré-olímpico mundial, que terá 16 seleções disputando 10 vagas nos Jogos. Notícia de Olimpíada, na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Intervalo em seguida, as últimas da dupla Grenal. Meio-dia, 44 minutos, estamos de volta para Ferramentas Gerais, Brosalto e Unicred Esportes ao meio-dia, para trazer as últimas informações do Inter, direto do Rio de Janeiro, 4 da tarde. Tem Inter e Fluminense a caminho do palco do jogo, a caminho do Maracanã. A última participação dele foi ainda ali no limite, Leme Copacabana. Por onde você anda agora, Simon Bianchini? Já no entorno, já chegamos, eu e Marcelo Debona aqui, a movimentação aos poucos vai aumentando aqui no estádio mais conhecido do futebol brasileiro, mas o clima de jogo grande, estreia de Éner Valência e também do outro lado o técnico da seleção de uma das sensações do país em 2023, Debona. Simon, Leonardo, o Fluminense é o time que gerou grande expectativa, né, no início da temporada, depois parece ter voltado a uma normalidade, hoje sexto colocado, e o Inter é aquele time que gera grande expectativa para o segundo semestre, e tu acabou de citar o principal nome disso, o Éner Valência. Inter vai ser confirmado por Mano Menezes, John, Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio campo com Rômulo, Johnny De Pena, na frente Wanderson, Luiz Adriano e Éner Valência. O Fluminense de Fernando Diniz não deve ter grandes trocas, cheio de desfalque, mas deve ser mandado a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima e Martinelli, Lelê, Cano e Queno. Deixa eu te contar uma coisa, Simon, baixinho aqui, ó, pra ninguém ouvir, tá? Jogão, né? 4 da tarde, a partir das 2 tem pré-jornada, daqui a pouquinho tem sala de domingo, com comando do Colin. Depois pré-jornada, você volta aí do Maracanã, Debona vai comandar as emoções de Fluminense e Inter, aí terminado o jogo, sabe o que vai acontecer? Gaúcha 2, você não perde nada. Então todo o vestiário, entrevistas, você vai trabalhar bastante, viu, Simon Bianchini? Porque no Gaúcha 2 vai trazer a entrevista do Mano Menezes e a zona mista aí do Maracanã, tá combinado?
fechado, e tentaremos também providenciar imagens aqui nos bastidores sobre essa estreia de Enervalense. Então já vai assinando e se inscrevendo no canal de GZH no YouTube para não perder nada. Maravilha, este Simon Bianchini ao lado de Marcelo Debona. E te liga! Tô ligado, direto do Maracanã. Informações da dupla Grenal, confie na distribuidora Solar, que está há 15 anos no mercado, Serrana Solar. E aí tem Gaúcha 2 e ao mesmo tempo tem a Gaúcha com Grêmio e Botafogo na Arena, fechando de Grêmio, Felipe Duarte. Bom, 6h30 na Arena, Grêmio e Botafogo, mas quero trazer outra informação sobre Luan. O vice-presidente de competições do esporte, Augusto Carreiras, concedeu uma entrevista para o podcast Embolada e disse o seguinte sobre Luan: eu não descarto a contratação no caso, né? Mas o movimento agora tem que ser inverso, o movimento tem que partir do Luan pro esporte, não do esporte pro Luan. Ele tem que mostrar desejo agora. E aí ele admite nessa entrevista, ele tentou contratar o Luan no ano passado, mas o Luan optou por ir para a Vila Belmiro, empréstimo para o Santos. Guarde teses para o Sala de Domingo. Guardarei. Seguida estaremos também. Faz sentido para ti? Faz sentido. Com o comando do Rafael Collin. Até mais.